Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que alegria estar com você neste momento, começando este programa que é uma bênção na nossa vida. Toda semana é o programa Força de Deus. Toda semana um programa para estudarmos a palavra de Deus. Algo tão necessário e algo tão esquecido nos dias de hoje. Não podemos nos esquecer da sua palavra, que nunca passa. O mundo às vezes quer convencer você de que essa palavra já deu, ela é ultrapassada, ela precisa inclusive ser atualizada. Alguns chegam a dizer essas coisas e nós já estudamos isso e vemos que a palavra de Deus ela nunca passa, ela é uma força para a nossa vida. Então é uma alegria ter você aqui pela TV Século XXI, é uma alegria ter você aqui pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que escuta no Spotify, você que também acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Aliás, quero convidar você que não conhece todo o conteúdo de Dom José Francisco Falcão, vá lá no canal do YouTube dele, se inscreva. Da mesma forma, você pode se inscrever no Instagram, Dom José Falcão Oficial, tá certo? Porque conteúdo seguro sobre fé católica. Meus queridos, esse programa ele é muito especial. Por que ele é muito especial? Todos são, mas esse é muito especial porque ele marca o início de uma nova temporada aqui. Ou seja, fizemos uma introdução à Sagrada Escritura como um todo, fizemos uma introdução ao Antigo Testamento, fizemos uma introdução ao Novo Testamento, fizemos uma introdução aos Evangelhos, e isso eu estou falando, agora eu estou gravando 30 e poucos programas, já perdi as contas, mas já foram 30 programas sobre a Sagrada Escritura. E agora chegou a hora de nós fazermos uma introdução às parábolas. Por quê? Porque desde o começo deste programa fizemos a você essa promessa. Vamos estudar parábola por parábola. 41 parábolas nós iremos estudar, tá certo? Uma por uma. Mas antes foi necessário fazer introduções e agora chegamos à introdução que está mais perto das parábolas, ou seja, a introdução às parábolas dos Evangelhos. Você está preparado? Você está nessa expectativa há muito tempo e chegou a hora. Dom José, é uma alegria ter o Senhor conosco mais uma vez e está chegando este momento onde vamos estudar as parábolas de Jesus. Boa noite, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Dom José, o povo está numa expectativa grande, parábolas. E eu tenho muitas perguntas a fazer para o senhor, muitas. E eu quero aproveitar essa introdução para tirar muitas dúvidas. A primeira coisa que eu pergunto para o senhor é por que essa palavra parábola? De onde vem essa palavra? Sim, vem da língua grega, que é a língua na qual foram escritos os evangelhos e na qual foram escritos os outros livros do Novo Testamento. Como nós vimos no programa anterior, se não me engano, somente o Evangelho segundo Mateus, o original, o primeiro, é que foi escrito em aramaico, mas o texto se perdeu depois que ele foi traduzido para o grego. Então, vamos considerar todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega. E na língua grega tem uma palavra chamada parabolé. Parabolé significa simplesmente comparação. Essa é uma palavra composta de um prefixo para e do verbo balein ou balo, que literalmente, se você pega essas duas palavras, você pode traduzir como jogar ao lado ou colocar uma coisa do lado da outra ou confrontar. Isso no plano etimológico. No plano da linguagem, digamos assim, teológica, é
uma imagem ou uma história com a qual você ilustra uma realidade ou uma verdade de ordem superior. É uma comparação didaticamente apresentada, proposta para traduzir, para transmitir, para ensinar uma realidade na ordem sobrenatural. Esse é o sentido da palavra parábola. Numa linguagem bem simples, é uma comparação. É por isso, então, que é possível tirar muitos ensinamentos. Então, se compara, quer trazer um ensinamento de coisas superiores, e acaba que uma história que aparentemente é simples, mas você consegue trazer ensinamentos gigantescos. Disse tudo, disse tudo. Toda comparação que sai dos lábios de Jesus, ela tem essa finalidade precisa. Ela se insere num âmbito maior do seu ministério, que é chamado o seu magistério. Jesus é o mestre. Mestre. Tantas vezes os apóstolos e os discípulos chamaram Nosso Senhor dessa forma. Até os seus adversários, cínicos, mentirosos, que aprontaram com Nosso Senhor, que lançaram perguntas capciosas para passar uma rasteira em Nosso Senhor. Ele é o mestre. Então, o ensinamento de Jesus não consistiu somente em parábolas. Portanto, por exemplo, o ensinamento do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, elas não são parábolas. Elas são um ensinamento de ordem, de natureza moral. Mas as parábolas, elas são comparações. E comparações que Jesus sempre utilizou para transmitir realidades. Obviamente que toda comparação traz um quê de oculto, de enigma, de algo indecifrável, de algo escondido, de algo misterioso. Mas Jesus quis, isso tem um significado. A gente vai ver mais para frente por que Nosso Senhor falava em parábolas. Mas essa pergunta é bem mais para frente. Então, comparação. Jesus com uma didática impressionante, com linguagem simples, com imagens que eram do conhecimento das pessoas, se valeu desse gênero literário, dessa forma de ensinamento. Comparações. E uma pergunta, é essa forma então de Jesus ensinar o povo através de parábolas, desse gênero literário, já era comum em sua época? Outros usavam ou é ele que inaugura isto? Nós vamos ver mais para frente vários textos do Antigo Testamento. Olha. Muitas parábolas no Antigo Testamento. Jesus, portanto, como bom judeu, ele não introduz uma novidade na pedagogia, no ensino dos rabinos do seu tempo. Essa já era uma forma didática de se transmitir ensinamentos a respeito de Deus já no Antigo Testamento. Então, José, o senhor já nos ensinou então o que significa a palavra parábola. Significa comparação. Comparação. E essa palavra parábola, ela aparece nos evangelhos? Em todo o Novo Testamento, parabolé, no original grego, aparece 50 vezes. 14 vezes em Mateus, 11 vezes em São Marcos e 13 vezes em Lucas. Todos os capítulos e todos os versículos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Será que poderíamos pegar ao menos um de cada para um exemplo? Ah, pois não? Escolha. Então vamos em Mateus 13, 3. Mateus 13, 3. Mas estejamos atentos porque a tradução em português pode nem sempre traduzir exatamente a palavra no original grego. Essas citações aí que vocês estão vendo, elas são citações onde no original grego aparece parabolé. Leia, por favor. Então, Mateus 13, 3
e seus discursos foram uma série de parábolas. Pronto. Parábolas. 14 vezes em Mateus, estão aí os versículos, os capítulos também, 11 vezes em Marcos, 13 vezes em Lucas. No próximo bloco, eu acho que é importante falar por que o quarto evangelho não utiliza essa parábola, essa palavra parábola. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Então, parábolas, essa palavra parábola só aparece nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E não as 50 vezes nenhuma em João. Nenhuma em João. Então já vai ficar aí a expectativa para você no próximo bloco para vermos o porquê, então, que não aparece no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, a palavra parábola. Já está sendo bom o aprendizado que nós estamos tendo. Parábola é uma comparação para trazer um ensinamento superior, elevado, com uma linguagem simples. Você consegue trazer um ensinamento profundo e teológico da palavra de Deus para nós. Não saia daí, é um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Seja sempre muito bem-vindo a este programa onde meditamos a sua palavra. Gente, estamos fazendo a introdução às parábolas de Jesus Cristo. O que significa a palavra parábola? Já vimos no bloco anterior. Quantas vezes a palavra parábola aparece nos evangelhos? Vimos no bloco anterior, 50 vezes. Agora, Dom José nos dizia que no evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João, nenhuma vez. Então a pergunta é, por que, Dom José, nenhuma vez em São João? São João utiliza uma palavra parecida na língua grega. Não utiliza parabolé, que significa comparação, mas utiliza paroimia. Paroimia se traduz por proverbium na Vulgata, São Jerônimo, quando traduz paroimia por provérbio. Esse provérbio, ele pode ser também traduzido como figura, como imagem, e um sentido mais amplo, você pode chamá-lo também de parábola. Mas veja, na língua grega, paroimia e parabolé são duas palavras diferentes. Certo. Vamos dar uma olhada no Evangelho segundo João, são três versículos, eu não sei como está na Bíblia Ave Maria, como é que a Bíblia Ave Maria traduz paroimia. Se traduzir parábola, veja, está na língua portuguesa, mas não é na língua grega. Leia, por favor, João 10, versículo 6. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Então, veja, é uma tradução para o português, uma tradução, digamos assim, mais... O senhor quer ver na outra? Sim, Bíblia de Jerusalém. Vamos ver como é que a Bíblia de Jerusalém traduz João capítulo 10, versículo 6. Enquanto o Frei abre, eu só quero lembrar uma coisa. Na língua em que foi escrito o Evangelho, segundo João, a língua grega. Outra coisa é a tradução do grego para o português. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém como está João 10, versículo 6. Para a palavra que no original grego é paroimia, provérbio. Jesus lhes apresentou essa parábola. Parábola também? Parábola também. Então, é uma tradução, digamos assim, mais livre, sim, de paroimia, mas no texto grego não aparece. Do Evangelho segundo João não aparece parabolé. Vamos agora a João 16. Parece-me que é aquele ensinamento em que Jesus diz os apóstolos, agora que o Senhor está falando claro, não está usando imagens, não está usando figuras, etc. A palavra é paroimia. Vamos ver como está primeiro na Bíblia Ave Maria, João 16, 25 e depois João 16, 29.
e aí a gente vai comparar na Bíblia de Jerusalém, tá certo? Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Pronto, aí está, paroimia. Mais para frente vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Perfeito. Então, paroimia pode significar figura, comparação e também parábolas. Versículo 25, não é? Leia o 29, por favor. João 16, 29. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Pronto. Aqui, paroimia é exatamente imagem figurada. Que não, na língua portuguesa é uma comparação. Sim. Vejam, eu só estou dizendo que é no original grego que não aparece no quarto evangelho a palavra parábola, ou seja, parabolé não aparece. Mas aparece uma palavra parecida, paroimia. Vejamos aqui na Bíblia de Jerusalém, João 16, 25 e 29, como é que a Bíblia de Jerusalém traduz? Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Então, aqui não aparece a palavra parábola. Então, foi, digamos assim, é uma tradução mais estrita, mais fiel ao texto, não é? Yes. Agora vamos ao versículo 29. João 16, 29, na Bíblia de Jerusalém. Seus discípulos lhe dizem: eis que agora falas claramente sem figuras. Não aparece parábola? Não. Figuras, perfeito. Poderíamos pegar também, aqui nós temos a tradução da Bíblia, da tradução da CNBB. Aqui a CNBB? Tá aqui. Peguemos a CNBB. Vejamos como traduz a Bíblia da CNBB. João 10, versículo 6. João 10, versículo 6. Isso para vocês perceberem o seguinte. Há várias traduções, todas legítimas, todas possíveis. Tem a autorização, tem o imprimatur, tem o sinal verde, por assim dizer, de uma autoridade da Igreja Católica. A gente vê isso logo no início da Bíblia. Então, temos aqui 3 Bíblias: a Ave Maria, a de Jerusalém e a Bíblia, tradução oficial da CNBB. Vamos ver João, capítulo... Se o senhor fosse ver o João 10, 6, como o senhor fez em primeiro, aqui da CNBB, tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então não aparece. Me parece que a tradução da CNBB está sendo mais estrita, mais rigorosa. Ou seja, paroimia. Pule agora para João, na Bíblia da CNBB, João 16, 25 e depois João 16, 29. João 16, 25. Eu vos tenho falado dessas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas abertamente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. Uma tradução mais rígida, uma tradução mais fiel ao texto. Jesus não fala em parabolé. O texto grego é paroimia. Versículo 29, por favor. Os seus discípulos lhe disseram: agora sim, falas abertamente, não por meio de figuras. Figuras. Paroimia. Pronto. Então está explicado por que... Bem, por que São João não utilizou parabolé, usou paroimia? Bem, é um fato. Confesso que eu não sei, mas fiquemos com o que é o objetivo. Não aparece a parábola, mas aparecem realidades no quarto evangelho chamadas de... que vão ter uma relação profunda com as parábolas, que são as alegorias. Sim. Muitas alegorias. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, eu sou o bom pastor. A porta. Eu sou a porta, no mesmo discurso de João capítulo 10, e assim por diante. Então vamos tratar das alegorias e a relação entre alegorias e parábolas. Muito bom. Essa realidade é importante o povo entender essas diversas traduções, né, que não se contradizem, sim. Mas que o senhor frisar, né, essa está mais fiel ao original. É importante as pessoas entenderem. Com devido respeito aos demais, gostei imensamente
da tradução da Bíblia da CNBB e aqui ficou e igual. Também a de Jerusalém com relação à paroimia. Muito bom, muito bom. Exatamente. Dom José, maravilhoso. Você está gostando, minha gente? Está gostando disso? Tem gente que está falando, então tem que comprar outras Bíblias? Pode comprar, né, Dom José? Isso é aconselhável, a pessoa ter uma tradução da Ave Maria, a tradução de Jerusalém, a tradução da CNBB. Bíblia nunca é demais, pode ter todas as versões e quem tem o tempo e a dedicação pode ir fazendo as comparações. Eu tenho mais perguntas para fazer para Dom José. O nosso bloco está aqui quase acabando. Não vai dar tempo de ele resolver essas questões. Mas, Dom José, antes de eu seguir aqui a nossa pauta, o senhor falou do provérbio, provérbios. Então, provérbios tem a ver com parábolas? Eu digo por causa do livro de provérbios também do Antigo Testamento. Tem a ver, então, um livro de comparações? É um livro de figuras, é isso? Sim, porque os provérbios sempre eles são aqueles ditos que, digamos assim, andam na boca do povo, né? Onde geralmente há comparações. Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é uma comparação. Como que a dizer, se você faz um mal a uma pessoa, esse mal pode acontecer com você. Essa comparação ela é um provérbio comparativo. Claro que nem todo provérbio traz comparação. Sim. Nesse sentido, no livro dos Provérbios, Antigo Testamento, nós temos vários ensinamentos de sabedoria, de regras de vida para a convivência dentro de casa, no trabalho, com pessoas falsas, com pessoas honestas, sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a paciência, sobre isso, sobre aquilo outro. É um livro muito rico. E nesse livro temos comparações, mas não temos somente comparações. Então, a tradução de paroimia é provérbio, é também dito, é também, no sentido mais amplo, comparação. De fato, é uma palavra, digamos, polissêmica. Ela tem vários significados. Sim. Muito bom, minha gente. É uma alegria ter você aqui conosco. E então, começou a introdução às parábolas de Jesus Cristo. Então é importante, né, saber o que é essa palavra parábola, o que ela significa, comparação e assim por diante, onde encontramos isso nos evangelhos, 50 vezes essa palavra. No evangelho de São João, entendemos a diferença que existe. Eu tenho mais perguntas, não sai daí não. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus, estudando sobre as parábolas, uma introdução às parábolas de Jesus Cristo. E eu já quero perguntar a Dom José, qual é a utilidade disso na comunicação? Por que Jesus ele se utiliza de parábolas para falar com as pessoas? Não podia falar diretamente? Porque veja, Dom José, existiram até parábolas que, eu me lembro, por exemplo, a parábola do semeador, onde precisou até de ele dar uma explicação. Então, qual é a utilidade disso, de você usar parábolas, se você podia falar isso de uma forma mais direta, digamos assim? O princípio básico é o seguinte: o desconhecimento da pessoa que está sendo instruída, está sendo educada. Há determinadas realidades às quais, sem culpa, uma determinada pessoa não teve acesso. E outra pessoa que conhece, que esteve, que experimentou essa realidade, chega para outra e na impossibilidade de essa outra estar lá em loco, de experimentar, de ter uma experiência pessoal, o outro vai e diz, bem, olha, eu vi aquilo e vou fazer uma comparação para você entender mais ou menos aquilo a que você não teve acesso. Então, esse modo de falar, a comparação, ele corresponde à estrutura psicossomática do homem. Nós nascemos com
a possibilidade de aprender realidades pelos sentidos. Com os olhos nós enxergamos, com os ouvidos nós ouvimos, com as narinas nós cheiramos, com o paladar nós provamos o sabor das coisas, com o tato nós tocamos. Essas imagens são as que estão ao nosso, diante de nós, às quais nós temos acesso. Então, utilizar-se dessas imagens que são do conhecimento do ignorante, mas entenda isso no melhor sentido possível, para explicar uma realidade que ele não conheceu. Isso é tão antigo quanto a humanidade. Imaginemos uma pessoa que nunca veio ao estádio Mané Garrincha, aqui o nosso estádio nacional de futebol em Brasília. Nunca veio e nunca viu uma fotografia do estádio. E alguém veio. E essa pessoa vai e encontra o outro. Me conte como é o estádio, qual é o tamanho dele? Aí ele, olha, é mais ou menos como se fosse um grande cesto. Desse cesto aqui, só que ele é de proporções gigantescas. E as cadeiras, elas lembram isso, aquilo, outro. Ele começa a usar as imagens que são acessíveis, as que são familiares àquela pessoa, para que ela compreenda aquilo que ela não viu, aquilo que ela não experimentou, aquilo da qual ela nunca participou. Pois bem, então, as primeiras expressões de que se tem notícia na história da humanidade, nas cavernas, os hieroglifos, aqueles desenhos daqueles animais brigando, descrição de guerra, então aqueles desenhos, aqueles ícones, não é, do homem da pedra lascada, do homem da idade da pedra, do homem da idade do bronze, não é? Eles viviam nas cavernas e descreviam aquelas imagens, não é, para descrever aquilo que eles experimentaram, para deixar para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que iam, que olhariam para aquilo. Veja, aqui você está, nossos antepassados descreveram a guerra, ou então a luta para a caça. Então, o homem com a lança em cima do leão, ou do bisão, ou daquele animal que é sacrificado para alimentar os filhos, etc. Então, as comparações são tão antigas quanto a história do próprio homem, da própria humanidade. A sociabilidade, ela naturalmente, para quem não está em toda parte, para quem não conviveu, para quem não experimentou determinadas coisas, aquele que tem algum conhecimento, ele explica, seja com palavras, seja com gestos, seja com imagens, uma realidade invisível, inacessível para essas pessoas. Ou seja, Dom José, o que o senhor está dizendo é o seguinte: nós, seres humanos, temos dificuldade de acessar o invisível. Exatamente. Temos dificuldade de acessar aquilo que a gente não viu, que a gente nunca... Então, por exemplo, eu me recordo agora de parábolas, Jesus explicando sobre o céu. Sim. Como é que você vai entender o que é o céu? Você nunca viu, você nunca foi. Então, é uma imagem... Ele começa a fazer comparações de coisas do nosso mundo físico, para a gente chegar o mais perto possível, seria isso? Sim, o Frei Gilson acabou de lembrar da passagem. Qual é a parábola que fala do céu e do inferno? No céu tem duas pessoas e no inferno tem uma. A parábola de Lázaro e do rico é pulão. Disse bem. É lógico que essa realidade, ela é bem sóbria, porque não se diz nada a respeito do céu, a não ser que pai Abraão está lá com Lázaro. E não se diz nada do inferno, a não ser que o rico está lá, está atormentado, está com uma sede tremenda. E fala também do abismo que existe entre uma realidade e outra, de sorte que, diz Abraão, quem está aqui não pode passar para aí. Sim. E quem está aí não pode passar para cá. Então, de fato, é com sobriedade que Jesus trata na parábola de Lázaro e do rico dessas duas realidades irreconciliáveis e imutáveis, portanto perenes e perpétuas, o céu e o inferno. Como nós não temos acesso ao inferno e ainda não tivemos acesso ao céu, Jesus utiliza essa
parábola, essa comparação, justamente para descrever as duas realidades últimas que aguardam a humanidade por ocasião da sua segunda vinda. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos, e vinde benditos, vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Então, para falar de coisas eternas, se faz comparações com coisas da terra. Exatamente. Porque se comparasse duas coisas eternas, ficaríamos sem compreensão. Disse bem, porque, vejam, Frei Gilson acabou de tratar do que o apóstolo Paulo diz, o que os olhos não viram. Vamos a 1 Coríntios. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Que, aliás, é a citação de Isaías 64:4. 1 Coríntios 2, versículo 9. O que temos aqui? O que o apóstolo Paulo, ele pega a profecia de Isaías justamente para dizer o que nos aguarda no céu. É tão grande, é tão belo, é algo indescritível. A parábola das virgens que entram, as 5 virgens prudentes e as imprudentes. Sim. Começou a festa. Sim. A parábola do banquete nupcial que trata do céu. Todos estão presentes e um que não está com a veste nupcial. Sim. É tirado de lá. E assim por diante. Leia, por favor, 1 Coríntios 2, versículo 9. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pois bem, então como explicar para quem não viu, como explicar para quem não ouviu, como explicar para quem não imaginou essa realidade chamada Reino de Deus? 99% das parábolas que nós vamos ver, o assunto é o Reino de Deus. O Reino de Deus é semelhante a, o Reino de Deus é como, etc, etc, etc. Essa realidade que nos aguarda, o Reino da Glória, que já se realiza, aqui ainda não é consumado plenamente, o conteúdo central das parábolas é o Reino de Deus. Mas como explicar o Reino de Deus de uma forma que todos compreendam? E, ao mesmo tempo, essa realidade, por ser misteriosa, permaneça cifrada. Então, Jesus se utiliza dessa fantástica, dessa belíssima pedagogia, as parábolas. Não, o senhor falou algo muito maravilhoso agora. Ou seja, como falar de uma coisa eterna que você nunca viu, só com comparações de coisas que você viu, coisas da terra. Mas, ao mesmo tempo, tem que ficar escondido, porque se fosse todo revelado, perderia o mistério e mostraria quão pequeno é este mistério. É verdade. Então, se o céu fosse totalmente revelado para nós, o céu seria muito pequeno para caber na nossa cabeça. E, além disso, eu não queria ficar aqui de jeito nenhum se me fosse mostrado o céu com toda a sua grandeza. Por isso, provavelmente, São Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 12, teve uma visão do céu e foi proibido para ele dizer o que foi que ele viu. Eu imagino que foi proibido porque, se ele dissesse, ninguém mais queria ficar aqui e já queria ir embora para o céu. Ia ter a morte voluntária. Voluntária, Gente, olha que interessante. Vamos então compreendendo o porquê utilizar-se esse uso da comparação, da parábola para fazer ensinamentos. Estamos começando a entender a importância de uma parábola. E aí, Dom José falou, não era exclusivo de Jesus. Então já se usavam parábolas. Mas agora uma parábola criada por Jesus, feita por ele, podemos dizer que é uma parábola perfeita, é uma comparação perfeita, é a melhor possível, digamos assim, para nós entendermos realidades eternas que nossos olhos não viram, que o coração não pressentiu. Um breve intervalo e a gente já retorna. Último bloco, o programa Força de Deus. Estamos quase acabando este programa. Um programa que começou
começamos a fazer a introdução às parábolas dos evangelhos. Então, está sendo maravilhoso este programa. Em breve, todas as parábolas de Jesus Cristo. Dom José Falcão fez um argumento nos blocos anteriores, dizendo que as parábolas, esse gênero de parábolas, não foi inaugurado por Jesus. E teve um momento que ele citou assim: isso já existia no Antigo Testamento. Então, esta vai ser minha pergunta para Dom José Falcão. Existem, então, parábolas desde o Antigo Testamento? Existem várias. Eu creio que foi no primeiro bloco que eu disse que o povo de Israel, que tem origem na pessoa de Abraão, tem uma sabedoria milenar. De Abraão até Nosso Senhor Jesus Cristo são 1.800 anos. Abraão nasceu 1.800 anos antes de Nosso Senhor. E uma das características da fé de Israel, da história de Israel, é a presença de um gênero literário chamado sapiencial. Os livros sapienciais. Sim. No Antigo Testamento são 7 livros: Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria, o livro dos Salmos, Provérbios. O livro dos Provérbios, etc. Eles estão, aspas, carregados de ensinamentos de sabedoria a respeito da moral, a respeito do discernimento entre o bem e o mal, o bem a ser feito, o mal a ser evitado, etc. Regras para o bem viver. Seria, grosso modo, uma forma de nós sintetizarmos o gênero literário sapiencial. E esse gênero literário já comporta essa realidade chamada sabedoria, chamada sabedoria nas parábolas, ou parábolas de sabedoria. Eu queria propor a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 39, versículos de 1 a 3, onde aparece essa realidade chamada parábolas. E depois acharia oportuno nós ilustrarmos algumas parábolas narradas, citadas por personagens importantes do Antigo Testamento, os profetas, e também, já bem antes, um profeta que Deus Todo-Poderoso manda ao encontro de Davi, depois que ele comete 2 crimes, 2 pecados, o adultério com Betsabeia, a esposa do seu general Urias, e a maquinação que acabou redundando na morte de Urias. Isso foi perpetrado pelo próprio rei Davi. E aí o profeta vai e conta uma parábola para o rei Davi. Mas antes, vamos ao livro do Eclesiástico, capítulo 39, versículos de 1 a 3. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Guarda no coração as narrativas dos homens célebres e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra nos segredos dos provérbios e vive com o sentido oculto das parábolas. Pronto, então aqui nós já temos provérbios. Me parece que foi a paroimia, quando a gente tratou do 4º evangelho no programa anterior. Sim. Palavra que significa, na Vulgata, é traduzida por proverbium. Sim. Muito bem. Então, o gênero literário sapiencial comporta várias imagens, dentre elas provérbios, ditos populares, digamos assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido, mais vale um passarinho voando do que 2 um passarinho na mão do que 2 voando. Os ditados populares que sempre marcam uma cultura, uma tradição, um povo, uma época, etc. Israel também tem muitos ditos, muitas máximas, muitos provérbios. O livro dos provérbios compendia muitos desses ditados. E também, além dos provérbios, tem as parábolas, ou seja, as comparações. Então, esse gênero já está presente no Antigo Testamento. Agora, vamos ilustrar com 1, 2, 3, 4 textos do Antigo Testamento onde aparecem as parábolas. Eu queria propor à Vossa Reverendíssima
o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. O profeta Natan vai ao encontro de Davi. Davi acabou de cometer o segundo crime gravíssimo da vida dele. Cometeu adultério com a esposa do general e mandou matar o general. Preparou, foi o responsável, o autor intelectual, digamos, pela morte de Urias, esposo de Betsabeia, com quem ele vai depois se casar e vai se tornar a rainha. O profeta então chega para ele e diz: Senhor, quero contar uma história aqui para o senhor. Aí ele conta, né? Quando termina de contar a história, o rei Davi vai ficar indignado, mas vamos primeiro ver a história e depois a reação. A história que Natan vai contar agora é uma parábola. 2 Samuel 12, de 1 a 4. O Senhor mandou a Davi o profeta Natan. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas, nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natan: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Só que Davi nem imaginava que essa história foi para desmascará-lo. E aí o profeta vai dizer: é o Senhor. Leia o versículo seguinte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natan disse então a Davi: tu és esse homem. E aí segue, ou seja, essa historinha, essa parábola eu contei foi para desmascarar você. Nossa, forte. Pronto, aqui nós temos uma prova bíblica de que as parábolas já eram utilizadas bem antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma comparação. O Natan cria essa história, inventa essa história. Então, é para justamente mostrar que esse homem que matou o outro foi Davi, que tinha tantas mulheres, e foi justamente procurar a mulher do seu general, e não satisfeito ainda, mandou matar o seu general. Davi, na hora, se arrepende. É o contexto no qual ele redige o Salmo 50. Salmo 50. E aí o profeta diz: não, Deus vai perdoar você, perdoa você, mas o filho dessa união vai morrer, e também aí vem os castigos que ele vai ter que arcar, que sofrer até o fim da vida. A espada vai se levantar dentro da família dele até o fim da vida, e ele vai ser traído por todas as mulheres dele, também até o fim da vida. Não sabia, não? Não sabia? Não. Pois bem. Então, por favor, já que o Frei Gilson não sabia, vamos ver agora o castigo que vai acompanhar a vida de Davi até ao fim. Vamos aos castigos. Qual é o... Bem, tu és esse homem. Não parou aí? Não parou aí? Tu és esse homem. Continue. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Por que desprezastes o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feristes com a espada Urias, o Hiteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizestes perecer pela espada
dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Hiteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti males vindo de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei a um outro que dormirá com elas à luz do sol. Ou seja, todas as mulheres dele, elas vão dormir com outro. E adivinha quem é esse outro? Absalão, o filho dele, inimigo do pai e aquele que vai fazer sexo com todas as mulheres do rei Davi. Nossa! Não se assuste, está terminando o primeiro bloco. Fique tranquilo para terminar o bloco, por favor, para terminar o programa todo. Isso. Depois a gente retoma isso no próximo programa. Olha, já vamos deixar essa expectativa pro próximo programa, porque o Dom José soltou uma bomba aqui, né? Que este texto já suscitou em mim várias perguntas que nós poderíamos fazer a Dom José. Mas olha que bonito, né? Nós estamos fazendo uma introdução às parábolas e Dom José nos trouxe uma parábola no Antigo Testamento fortíssima, dirigida a Davi diante de um contexto de pecado. Vamos pedir a bênção de Deus e eu te espero no próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.